É importante que você escolha a injeção eletrônica que vá controlar o hardware do motor de acordo vamos dizer assim, com os componentes que esse motor tem. Por exemplo, se você tem um motor que é muito complexo em termos de arquitetura, né? Que é um motor que tem, por exemplo, variador de fase, é um motor que tem de fase do comando de admissão e de escape, por exemplo, tem dois comandos no cabeçote, é um motor 4 cilindros em linha, tem um comando para admissão, um comando para escape, e no comando de admissão tem variador de fase, e no comando de escape tem variador de fase também. Ele tem sensor de detonação, ele tem um sensor flex fuel, por exemplo, para dizer qual combustível que está passando pela linha de combustível, se é etanol ou se é gasolina, ou uma mistura de alguma coisa nesse sentido. Ele tem um turbo, né? E ele tem uma válvula Westgate para poder controlar o torque do motor. Ele tem uma válvula de prioridade eletrônica, não uma válvula de prioridade mecânica. Então, esse motor ele é bastante complexo. Ele tem vários sisteminhas, vários componentes, né, para fazer o controle dele, que daí nesse caso vai precisar de uma injeção eletrônica que possa controlar esse motor. E daí você sempre tem que pensar, ok, eu tenho esse é o hardware que o cliente está trazendo para mim, esse é o motor que eu vou trabalhar, então quando eu for escolher a injeção eletrônica eu tenho que saber qual é esse hardware, para que daí eu possa ir lá no catálogo da marca que foi escolhida, no caso, para trabalhar, e escolher a injeção eletrônica que se adapta a esse hardware. Né? Não é uma coisa muito complicada de fazer, é bem simples. Você sabe do hardware do motor, você pergunta lá para o cliente, ele vai trazer toda a especificação técnica, né? Você deve pedir essa especificação técnica para o cliente, e daí ele vai trazer para você o que tem no hardware do motor, e daí você vai no catálogo da injeção eletrônica, da marca de injeção eletrônica que foi selecionada pelo cliente, ou que você indicou para o cliente, também pode ser, e aí você seleciona qual que é o modelo, né, que vai se adequar, vai se adaptar, vai conseguir controlar aquele motor para que ele possa ser feito o acerto. Porque se você colocar, por exemplo, uma injeção bem simples, que não tem muitos features, como é que eu posso dizer isso em português? Que não tem muitas opções, muitas condições de controlar o motor, o motor não vai poder ser controlado, né? Então aí fica complicado. Então, aí você precisa, nesse caso, entender, né? Precisa saber qual que é o hardware do motor, e a partir daí você vai e seleciona a injeção eletrônica, o hardware da injeção eletrônica necessário para fazer o controle, e também, né, buscar também o software. Não adianta só o hardware se você não tem o software necessário. Por exemplo, né, uma das opções que existem no caso para um hardware de motor é ele ter a condição de ser flex fuel. Pode ser que o cliente chega para você, ele tem lá um carro, independente do carro que seja, e ele quer que o motor trabalhe como se fosse um flex, né? Já era um motor flex, antes quando ele comprou o carro, já era um carro preparado para o flex, né? Então a parte do hardware do motor já está preparada para o flex fuel. E daí, nesse sentido, você precisa selecionar uma injeção que controle o motor, a primeira coisa, né? O hardware da injeção eletrônica, ele precisa controlar o motor, mas também no software tem que ter a condição de você ativar, como é que eu posso dizer, as estratégias para o flex fuel, né? Para que essa injeção eletrônica possa gestionar álcool e gasolina, ou etanol e gasolina ao mesmo tempo. Né? Ou então vai que o cliente lá põe um tanque de etanol e daí o motor não funciona porque ele não é flex fuel, porque a injeção eletrônica não gestiona a parte do flex fuel, tá? E também não adianta. Então você precisa também não só saber do hardware, mas também saber se o software é capaz de atender o que o cliente deseja. Então essa parte do flex fuel também é muito importante que você saiba, que você daí vai procurar, daí no caso, uma injeção eletrônica que, primeiro, né, primeira coisa de tudo, que o hardware saiba comandar o motor, onde ela vai ser instalada, e também que o software permita a parte do controle que esse motor precisa ter, que no caso esse é um bem específico, mas que existe no Brasil, né? O Brasil tem flex fuel desde muito tempo, desde 2003, se não me engano, nos carros, né? Então por conta disso, né, esse software da injeção eletrônica precisa também comandar essa parte de flex fuel. Então é importante que você vá atrás também da parte do software.